Bem, pessoal, dar continuidade aqui que deu uma pausa no vídeo, mas vamos lá. Então, em relação ao equipamento, desde os primórdios da prevenção de acidentes, é o elemento considerado a fonte principal de incidentes, originando a proteção de máquinas, além da necessidade de se treinar os trabalhadores para operá-los. Então, aqui a gente faz referência à NR12, Segurança em Máquinas e Equipamentos. Nela traz a obrigatoriedade de treinar e capacitar todo operador em qualquer tipo de máquina que se vá operar. Material, elemento que as pessoas usam, transformam e se beneficiam, é também a fonte principal de causas de incidentes. Então, os materiais eles têm que ser bem amarrados, bem embalados, para não provocar incidentes ou acidentes. O ambiente é composto por tudo aquilo que rodeia o trabalhador durante o trabalho, incluindo aí o próprio ar e as edificações. É conveniente atentar para o fato de que as grandes partes das empresas brasileiras têm construções antigas que fogem aos modernos padrões de segurança inclusos nas normas regulamentadoras da Portaria 3214 de 78. Suas características causam problemas que afligem as empresas, tais como reclamações trabalhistas, absenteísmos, doenças ocupacionais, baixa qualidade de trabalho e por aí vai. Então o ambiente ele também é importante. Bom, noções de responsabilidade civil e criminal. Eu não vou aprofundar muito no assunto de responsabilidade civil e criminal, bem como legislação, que é o último conteúdo que estaremos estudando. Por quê? Porque vocês já têm as matérias de legislação e eu não vou atropelar a matéria dos colegas, né? Vocês vão poder tirar dúvida com eles, mas vamos passar um pouco do que tem na nossa apostila. Bem, direito do trabalho vem passando por um processo evolutivo que aumenta o papel do empregador nos acontecimentos derivados de uma ordem de serviço, quando tal ordem for responsável por acidentes com perdas. Então essa mudança ela se faz necessário, isso pelo fato que algumas vezes encontramos aí a situação que o empregador tem dinheiro para indenizar, tem dinheiro para pagar multa, então parece que a vida ela não tem muito sentido. Tal evolução tem implicações nas esferas civis e criminais do direito, cujas implicações independem da vontade da vítima, ou seja, os processos de acidente no trabalho passam pela intervenção do Ministério Público. As noções gerais de direito ligado ao tema segurança do trabalho. Responsabilidades acidentárias, Lei 8.212, de 24 de julho de 91. O montante das empresas decorrentes de acidente de trabalho é pago pelo empregador por meio de recolhimento de uma taxa ao INSS, cuja variação percentual obedece à graduação de risco da empresa. Então esse montante é de responsabilidade do empregador, né, fazer esse recolhimento. Uma vez enquadrada a empresa, caberá ao Ministério do Trabalho e à Previdência Social proceder, se necessário, ao reenquadramento, caso as estatísticas de acidente o justifiquem, visando sempre estimular os investimentos na prevenção de acidentes. Então, por que é feito dessa forma? Para que o empregador tenha consciência do que aquilo que ocorreu não ocorra mais. Ele tem que investir, então, em prevenção de acidentes de trabalho. Cuidados do empregador preposto chefe. Eu até brinco, né? Chefe, cacique, todo mundo que manda. Ao determinar certas atividades, estes deverão observar 3 princípios básicos. Viabilidade da execução. Se vale a pena fazer com as condições existentes, ou às vezes intervir e não deixar que aconteça. Habilitação do empregado, se o empregado foi treinado para tal, ou você vai fazer vista grossa. Treinamento ele é primordial para evitar acidente de trabalho. Condições de segurança, se o ambiente permite meios seguros suficientes. Então aqui a gente tem, né, uma figura que diz ali o seguinte, né? O funcionário chega para o patrão, a máquina triturou o Zé. Então ele responde da boca para fora, que tragédia. Quando na verdade ele está pensando na máquina que parou de produzir.
E é aquilo que a gente sempre falou lá no passado, né? Naquela época da Revolução Industrial, nos setores fabris, aquilo era um ambiente obscuro, sombrio, e a gente era apenas um número. Morreu, troca o número e põe outro para rodar o equipamento. Direito do trabalhador, friso aqui novamente treinamento. Conhecer os riscos do trabalho a ser executado. Isso é um direito seu, né, como trabalhador que vai executar aquela atividade ou tarefa. Conhecer o trabalho a ser executado. Conhecer os procedimentos e equipamentos de segurança para executar o trabalho. Receber todos os equipamentos de segurança necessários para a execução dos trabalhos. Então, são seus direitos como executor daquela tarefa. Conhecer os procedimentos e equipamentos de resgate e primeiros socorros. Tem que saber usar, não basta ter. E quais são os deveres do trabalhador? Ele tem exames médicos, comunicar riscos, né, para o SESMIT, o PACIPA, participar dos treinamentos e seguir as informações de segurança, usar os equipamentos de proteção fornecidos. Esse é o dever do trabalhador. Responsabilidade penal. O Código Penal brasileiro, em seu artigo 121, trata do homicídio culposo. O culposo, pessoal, é aquele que não há intenção de matar, por exemplo. O parágrafo 3º do mesmo artigo engloba a hipótese de a morte ser provocada por acidente do trabalho, cuja culpa pode ser imputada à chefia, a qualquer preposto envolvido na atividade ou mesmo a um colega de trabalho, bastando a constatação da imprudência, imperícia ou negligência. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, inclusive com as suas ações, né, que pode caracterizar. Na presença da imprudência, imperícia ou negligência, fica caracterizado o homicídio culposo, onde não há real intenção de praticar, e a culpa pode ser pela escolha do empregado, ou, por exemplo, aí o empregado que provocou o acidente não tinha qualificação necessária para executar o serviço. Entra aqui a questão do treinamento, da capacitação. Pode ser também pela ausência de fiscalização. Essa fiscalização ela é interna. O responsável pela fiscalização deixou de fazê-la. Por exemplo, não testou equipamento e uma falha neste resultou em acidente com lesões corporais nos envolvidos. Então, isso aqui cabe também aquela inspeção, né, que a gente tem que fazer e de repente não faz. Pela ação, o indivíduo praticou o ato imprudente ou imperito que resultou em dano. Exemplo, movimentou ou alterou o sentido de uma escada rolante sem observar a presença de um colega ou usuário sobre a mesma. Aqui na figura já mostra aqui uma questão relacionada à ação. O operador dessa reta escavadeira fazendo um transporte coletivo. Totalmente irregular a sua ação. Pode ser também pela omissão. O agente negligenciou os cuidados recomendados, deixando de praticar os atos impeditivos da ocorrência do ato danoso. Exemplo, deixou de limpar a substância escorregadia derramada na área de circulação, que resultou em queda com lesões. Isso é uma omissão. Pela custódia, o indivíduo faltou com cuidado e atenção necessária à guarda de um bem. E de repente esse bem pode provocar acidente a terceiros. A responsabilidade civil trata-se da obrigação do reparo do dano causado mediante indenização de ordem pecuniária. As causas que originam a responsabilidade civil são o dolo e a culpa. Se a responsabilidade for dolosa, significa que há a intenção que aquilo ocorra. E se for culposa, não houve intenção. Caracterização da responsabilidade civil. Os elementos essenciais para a caracterização da responsabilidade civil do empregador, preposto ou chefe são dolo ou culpa, em se tratando de responsabilidade subjetiva, a existência do dano, o nexo causal entre a conduta do agente e o dano e a prova do dano e da culpa do empregador, preposto ou chefe. E o Ministério Público do Trabalho? Ele provoca também uma intervenção. Nos processos de acidente de trabalho, há a intervenção compulsória do Ministério Público, independente da vontade da vítima. Ou seja, mesmo que haja a inércia
e acomodação do interessado, compete ao Estado, por meio da promotoria pública, instaurar a demanda judicial cabível. Trata-se assim de um trabalho de competência de ordem pública, ou seja, alimentar com o direito indisponível, irrenunciável e inalienável a parte normalmente mais fraca na relação jurídica processual, ou seja, o trabalhador. Então o Ministério Público está lá também para nos proteger, vamos dizer a grosso modo. Instauração do processo penal e suas implicações no processo civil. Então ele ocorre dentro dessa sequência. Então ocorre o acidente do trabalho, dependendo, ele vai passar pela autoridade policial, delegado. Ele segue INSS e tratamento médico ou benefício. Bom, vamos descer aqui. Se ele passou pela autoridade policial, mesmo andamento, INSS, tratamento médico, benefício. Bom, seguiu para o promotor público. Ele pode ir para arquivo ou advogado particular. E, dependendo, volta para arquivo. Ou volta para a promotoria. A promotoria faz a denúncia para o juiz de direito, absolvição ou condenação. Julga-se o caso. Então, aqui vamos imaginar, houve a condenação, pode ser o supervisor imediato, o técnico de segurança do trabalho, gerente, diretores, engenheiro de segurança, médico do trabalho e por aí vai. Vamos apurar a responsabilidade. Perícias trabalhistas. Entende-se como sendo as avaliações destinadas ao levantamento de agentes físicos, mecânicos, químicos e ergonômicos para determinar as condições ambientais e de trabalho. As perícias trabalhistas podem ser realizadas por técnicos do Ministério do Trabalho, engenheiros ou médicos do trabalho, em resposta a denúncias quando da instalação de novas fábricas ou instalações, ou ainda por solicitação da empresa e como parte de vistoria de rotina. Pode ser solicitada pela Justiça do Trabalho através de ações movidas por empregados, ex-empregados, sindicatos, representações de classe ou grupo de associados. Lembrando aqui, pessoal, que vocês vão ver na apostila e um vídeo que eu coloquei um link lá também, fala do assistente técnico. Técnico de segurança do trabalho é um profissional que pode ser o assistente técnico em caso de uma perícia. E ele pode desempenhar suas funções ali como assistente. Vale lembrar que o conhecimento da legislação é primordial. Então, em relação à legislação, o que a gente pode falar basicamente, que faz parte do nosso dia a dia como técnico de segurança do trabalho, é a Lei 6.514 de 77 e as normas regulamentadoras aprovadas pela Portaria 3214 de 78. Temos aí hoje em vigor as normas de 1 a 36, lembrando que a 27 ela foi revogada, que trata do registro profissional do técnico de segurança do trabalho, e acredito que esse ano deva sair já a 37 e a 38. Bom, e como que fica, né, o acidente de trabalho em relação à saúde e segurança do trabalhador? Então tem lá o meu trabalhador na empresa, tudo isso fica agregado ao nosso trabalhador, né, e aqui finalizar essa caminhada nossa. Bom, o acidente de trabalho, na figura a gente pode observar ali um tijolo caindo na cabeça do trabalhador. Ele deveria estar de capacete. Quem vai aplicar as ações? Temos aí o Ministério do Trabalho, o INSS, o Ministério Público do Trabalho, o sindicato da categoria, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Sereste, que pode ser também às vezes uma outra entidade relacionada à segurança do trabalho, a Justiça do Trabalho, a CIPA, a própria polícia, os certificadores de clientes, no caso aqui, por exemplo, a ISO 9000, ISO 14000. Aí entra esse ano aí o E-Social, que é um apanhado bacana que está para ocorrer, vai facilitar muito as informações que são necessárias para serem passadas ao Ministério do Trabalho, INSS. Bom, o NEP-FATEP também, que entra aí a gente falando de leis e normas, o Código Civil, o Código Penal, o SUS,
leis e normas previdenciárias, a Organização Internacional do Trabalho, as normas regulamentadoras, a consolidação das leis trabalhistas, a famosa CLT, a Constituição Federal. Então a gente tem um abordado bem abrangente em relação a leis e normas e as ações, né? Por exemplo, quem aplica as NRs, Ministério do Trabalho, leis e normas, né? A gente tem INSS, então tem uma série de coisas que são relacionadas. O que é interessante para você, técnico de segurança do trabalho, é fazer uma boa inspeção e uma boa investigação de acidente de trabalho. É conhecer um pouco de tudo que está relacionado ao seu meio, ao seu campo de trabalho. Por exemplo, conhecer um pouco da Constituição Federal no que tange a segurança no trabalho, conhecer um pouco da CLT no que tange também a segurança do trabalho, conhecer a norma regulamentadora. Eu digo assim, não é decorar norma por norma, porque ela está lá para consulta, mas você saber se orientar e achar onde e qual a aplicabilidade naquele momento. Conhecer um pouco do que temos dentro da OIT, normas previdenciárias, algumas regulamentações do SUS, conhecer um pouco do Código Penal, um pouco do Código Civil e conhecer um pouco de cada órgão, o que ele faz, qual que é o comprometimento dele, qual que é a atribuição. Isso faz um profissional de ponta, bem como conhecer cada tipo de processo, conhecer um pouco. Por exemplo, num processo de soldagem você não precisa ser soldador, você precisa conhecer como que é feito, como que ocorre o processo e quais são os padrões ali que devem ser seguidos em relação à segurança, qual tipo de EPI que deve ser utilizado, para você conseguir traçar o seu POP, o procedimento operacional padrão. Com base nesses fatores, você consegue fazer um bom trabalho, uma boa investigação, até mesmo uma boa inspeção. Então, aqui eu encerro, né, a nossa corrida aí em relação à inspeção e investigação de acidente de trabalho, lembrando que não é difícil, mas tem que estudar bastante, tem que ler bastante, tem que ter vontade para não ficar aí no achismo. Tem que consultar, procurar profissionais da área que já estão envolvidos. Só assim a gente vai conseguir fazer um bom trabalho e conseguir mostrar, né, a eficiência da investigação, que ela se resume em que não é para procurar culpados, e sim procurar soluções para que aquilo não ocorra novamente. E eu normalmente, quando eu faço algum processo desse, eu sempre recomendo a capacitação daquele profissional que se envolveu no acidente, quer seja ele a vítima ou aquele que supostamente tenha provocado o acidente. Também é um trabalho encaminhar para o psicólogo e procurar a causa, a raiz, né? E combater o problema na raiz, na origem, para não procurar essa culpa e apontar o erro, atribuir esse erro a alguém e sem que na verdade resolva o problema. Vamos mandar embora aquele que eu achei que é o culpado. Isso não resolve. O acidente pode acontecer e às vezes ser até fatal. Valeu, pessoal!